Vou te mostrar nesse vídeo as principais atividades para você abrir uma empresa de programação, uma empresa de desenvolvimento. E se você ficar até o final do vídeo, eu tenho uma dica muito legal para você, tenho certeza que você vai aproveitar ela, tá joia? Então vamos lá direto para a tela do meu computador. Aqui eu fiz um esboço das principais atividades de desenvolvimento, inclusive as que eu indico para os clientes, para as empresas que a gente abre o CNPJ aqui de desenvolvimento, de programação. Geralmente eu sugiro colocar essas atividades. Eu vou explicar para você por quê, tá? Primeiramente, eu vou te falar o seguinte, dentro do seu CNPJ, quando você abrir uma empresa, você vai ver que tem uma nomenclatura lá estranha, chamada CNAE, tá? CNAE é Cadastro Nacional de Atividades e não sei o que ali, então significa o quê? São nomenclaturas, são códigos, são configurações que você coloca dentro do seu CNPJ para dizer, né, para todo mundo e também para a Receita Federal as atividades que você vai desenvolver dentro dessa empresa, tá? Então é preciso você informar o que você vai desenvolver, que serviço você vai prestar, que produto você vai vender, para a Receita Federal saber ali como que ela vai tratar, como que ela vai te fiscalizar, enfim. Então você tem que ter essa configuração bem descrita, bem determinada dentro do seu CNPJ, tá? Por quê? Porque imagina o seguinte, você é um desenvolvedor, você está fazendo ali um sistema web, mas na hora de emitir a sua nota fiscal, você vai lá e emite uma nota fiscal, por exemplo, você não tem essa atividade dentro do seu CNPJ, então você não vai conseguir colocar ali uma atividade de desenvolvimento, mas você tem no seu CNPJ uma atividade de consultoria, uma atividade de treinamento, né? E aí você vai emitir essa nota fiscal com essa atividade, mas não é a que você fez desenvolvimento, entendeu? Então o que a Receita Federal ela entende? Que você está fazendo um serviço de consultoria, de treinamento, e aí pode ser que a tributação fique diferente daquilo que você está colocando na nota fiscal, realmente o serviço que você está prestando. Então tem essa questão, tá? Às vezes ela pode identificar, por exemplo, que você está tentando sonegar imposto. E aí para você explicar para a Receita Federal essa confusão é bem complicada, tá? Então por isso que você deve sempre abrir um CNPJ já com as atividades corretas que você vai prestar o serviço ou que você vai vender o seu produto, para não ter essas confusões e você não ter que se explicar para a Receita Federal depois, tá joia? Então espero que tenha ficado claro isso daí. Se não ficou, manda aqui nos comentários aqui a sua dúvida que a gente vai gravar um outro vídeo, que a gente vai conversar com você, enfim, a gente vai tirar essa dúvida com relação a isso daí. Mas vamos lá então, quais as atividades que eu recomendo, quais atividades que são corretas para você abrir um CNPJ de desenvolvimento de programação. A primeira delas que eu gosto de colocar é justamente essa daqui, ó, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. Essa atividade te permite tanto trabalhar como terceiro em empresas de tecnologia, de desenvolvimento. Então, por exemplo, aquela empresa que te ofereceu um contrato para você desenvolver ali mensalmente, ali, programar e vai te pagar 5 mil, 10 mil reais por mês. Beleza? É essa atividade aqui. Ou também você pode desenvolver sistemas, programas para outras empresas. Por exemplo, a empresa te contratou ali e vai querer que você faça uma manutenção no programa dela, vai querer que você faça ali algum tipo de aplicação, enfim. Você também consegue por conta desse KNAE, dessa atividade, tá? Há outras atividades que eu gosto de colocar também, que a gente chama de atividades secundárias. Você vai ver que lá no cartão CNPJ, que é aquele documento que sai ali, com o nome da empresa, o CNPJ e tal, vai ter ali a atividade principal, que é a atividade que você criou a sua empresa, né? E tem as atividades secundárias. Pessoal, além dessa atividade principal, eu também gostaria de fazer isso, tá? Então a gente coloca também algumas atividades secundárias para não ficar preso a isso daqui e a hora que você precisar, por exemplo, você não ter essa atividade, tá? Então eu gosto de colocar aqui o web design, né, que é justamente ali o front-end, né? Então se você quiser trabalhar com desenvolvimento de sites, né, de landing pages e tal, você vai ter ali essa possibilidade. Você também pode ter ali uma atividade de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, tá? Isso daqui é justamente aquelas empresas que te contratam, por exemplo, para desenvolver o sistema financeiro dela, o sistema de venda, o RP, né, ali
qualquer aplicação, sistema, né, que você vai fazer diretamente para a empresa contratante, né? Então essa atividade aqui permite você fazer isso. E também eu gosto de colocar esse daqui, ó, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis. Aqui basicamente é você ou ser uma software house ou trabalhar também terceirizado para uma software house, tá? Que é justamente ter um programa que ele não é personalizável, que ele não é feito por encomenda. Ele é um produto, né? Ele foi desenvolvido e ele foi disponibilizado no mercado para que empresas, né, pudessem contratá-lo e usufruir desse sistema. Então são produtos, sistemas não customizáveis, tá? Então essa atividade te permite tanto ser uma software house quanto também poder trabalhar para uma software house, tá? E eu gosto de colocar por último aqui o consultoria em tecnologias da informação. O que esse KNAI aqui, essa atividade permite? Você trabalhar como consultor, você trabalhar como gestor de equipe de tecnologia, você trabalhar, por exemplo, como analista de dados, você pode trabalhar como cientista de dados, né? Então esse KNAI aqui abre várias possibilidades também para você poder atuar, né? Então, esse conjunto de KNAIs, eles abrangem bastante o seu leque de atividade, de serviço que você vai prestar na área de desenvolvimento, tá? Então, eu gosto de colocar todos eles. E eles, assim, eles se conversam, tá? Então, todos eles, eles são, por exemplo, assim, da mesma cadeia, né? Se você olhar aqui, ó, 6202, 6201, 6203, 6204, então todos eles se conversam. Então não tem um risco, por exemplo, assim, mas se eu não colocar esse daí, será que não vai atrapalhar minha tributação na empresa? Será que vai atrapalhar o tipo de empresa que eu tenho que abrir? Não, todos eles são da mesma raiz ali, né? Então não tem esse problema de te atrapalhar em alguma questão do seu CNPJ, tá? Então pode colocar tranquilamente. E a dica que eu queria dar para você que ficou aqui até o final é justamente o seguinte, tá? Pensa bem, né? Abre a sua mente, a sua ideia para fazer isso daqui que eu tô te falando. Por quê? Porque se lá na frente surgir uma oportunidade, por exemplo, de você trabalhar como um consultor para uma empresa, você já tem esse KNAI aqui dentro, tá? Se acontecer de surgir essa oportunidade, você não tem esse KNAI, você tiver que alterar o seu CNPJ, incluir esse KNAI aqui para poder pegar esse contrato, por exemplo, você vai ter que fazer uma alteração na empresa. E a alteração de atividades, você tem que passar novamente pelo processo de legalização. Então a gente tem que fazer uma viabilidade, a gente tem que pagar a taxa da junta, a gente tem que fazer as alterações de alvará, enfim. Então você vai ter basicamente o mesmo custo que você teve para abrir essa empresa, você vai ter para alterar e colocar esse KNAI. Então, se não atrapalha em nada e você pode já pensar em todas as áreas de atuação que você quer desenvolver e já colocar dentro do CNPJ, então por que já não fazer isso daí? Já não deixar a empresa preparada, configurada para você poder exercer esse serviço. Então essa é uma dica bem legal que eu deixo para você dar uma pensadinha. E lógico, né? Se precisar de ajuda com isso daqui, se quiser que eu abra esse CNPJ com você, né? Se precisar de ajuda para fazer ali todo o planejamento para você, das atividades, de como que vai ser a sua empresa, de que regime tributário é melhor, qual que você vai pagar menos imposto, chama a gente aqui no canal de atendimento, pede para falar com o André, tá ok? Eu vou falar diretamente com você e vou te ajudar nessa situação e quem sabe eu posso abrir essa empresa para você, você vira nosso cliente aqui também, igual dezenas e dezenas de desenvolvedores, de programadores que eu tenho aqui no escritório com a gente, tá ok? Então fica bem à vontade nisso daí. E se você não é inscrito ainda nesse canal, já se inscreve, já ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, todas as nossas novidades. A gente posta todos os dias aqui, tem mais de 800 vídeos nesse canal, então você pode ficar bem à vontade, pode fuçar o quanto você quiser aqui dentro, tá joia? Então, grande abraço, fica com Deus e eu te vejo nos próximos vídeos.